Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O número 6 da Revista Espírita de 1868, relativo ao mês de junho, incluía entre suas matérias um tema até então inédito: a fome entre os espíritos. Sua abordagem nasceu da notícia enviada por um dos correspondentes da Argélia, o qual comunicava a morte do padre Bizet, responsável pela paróquia de Sétif. Na nota enaltecia as qualidades do pároco, morto aos 43 anos, vitimado por seu zelo durante a epidemia de cólera e pelo esgotamento durante a fome, quando desenvolveu uma atividade e dedicação verdadeiramente exemplares junto à população a que servia há 17 anos. Destacava ainda sua imparcialidade quando do surgimento do espiritismo naquela localidade, mesmo após ter recebido instrução do Monsenhor Pavier, bispo de Argel, que qualificava a doutrina nascente como a nova vergonha da Argélia. O padre Bizet não quis ler esse mandamento do púlpito, transferindo a tarefa ao seu vigário sem lhe acrescentar qualquer comentário. Ante os comentários da carta, Kardec pergunta: o Sr. Bizet era espírita? Ostensivamente não. Interiormente ignoramo-lo. Se não era, pelo menos tinha o bom espírito de não lançar o anátema a uma crença que conduz a Deus os incrédulos e os indiferentes. Aliás, o que nos importa? Era um homem de bem, um verdadeiro cristão, um sacerdote segundo o Evangelho. A esse título, se nos tivesse sido hostil, nem por isso os espíritas deixarão de o ter colocado na classe dos homens cuja memória a humanidade deve admirar e tomar como modelo. A Sociedade de Paris quis dar-lhe um testemunho da sua respeitosa simpatia, chamando-o ao seu seio, onde ele deu uma comunicação na reunião de 14 de maio, um mês, portanto, após sua desencarnação. Na sua mensagem ele diz: estou contente, senhor, pela benevolente solicitação que tiveste a bondade de me dirigir e ao qual considero uma honra e um prazer responder. Se não vim imediatamente ao vosso meio, é que a perturbação da separação e o espetáculo novo com que fui defrontado não no permitiram. E depois não sabia a quem escutar. Encontrei muitos amigos, cujo acolhimento simpático me ajudou poderosamente a me reconhecer, mas também tive sob os olhos o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Encontrei muitos desses infelizes mortos na tortura da fome, ainda procurando em vão satisfazer uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros para arrancar um pedaço de comida que se esconde nas mãos, se entrerasgando e, se assim posso dizer, se entredevorando, se assim posso dizer, se entredevorando uma cena horrível, pavorosa, ultrapassando tudo quanto a imaginação humana pode conceber de mais desolador. Inúmeros desses infelizes me reconheceram e seu primeiro grito foi: pão! Era em vão que eu tentava lhes fazer compreender a situação. Eram surdos às minhas consolações. Que coisa horrível é a morte em semelhantes condições e como aquele espetáculo e mesmo da natureza a fazer refletir sobre o nada de certos pensamentos humanos. Assim, enquanto na terra se pensa que os que partiram ao menos estão livres da tortura cruel que sofriam, percebo do outro lado que isto não é nada e que o quadro não é menos sombrio, posto que os atores tenham mudado de aparência. Perguntai se eu era espírita. Se entendeis por esta palavra aceitar todas as crenças que vossa doutrina preconiza, não, eu não chegava até lá. Admirava os vossos princípios, julgava-os capazes de fazer a salvação dos que sinceramente os põem em prática. Na continuidade da sua manifestação, o padre Bizet revela outras facetas de seu espírito evoluído. Analisando-a, Kardec pondera: a quem quer que não conheça a verdadeira constituição do mundo invisível, parecerá estranho que espíritos que, segundo ele, são seres abstratos, imateriais, indefinidos, sem corpo,
sejam vítimas dos horrores da fome, mas o espanto cessa quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós. Tem um corpo fluídico, é verdade, mas que não deixa de ser matéria, que deixando seu invólucro carnal, certos espíritos continuam a vida terrena com as mesmas vicissitudes durante um tempo mais ou menos longo. Isto parece singular, mas a observação nos ensina que tal é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material que a vida espiritual, situação por vezes terrível, porque a ilusão das necessidades da carne se faz sentir e se tem todas as angústias de uma necessidade impossível de saciar. Muito outra é a posição dos que, nesta vida, se desmaterializaram pela elevação dos seus pensamentos e sua identificação com a vida futura. Todas as dores da vida corporal cessam com o último suspiro e logo o espírito plane, radioso no mundo etéreo, feliz como um prisioneiro livre de suas cadeias. Quem nos disse isso? É um sistema, uma teoria? Alguém disse que deveria ser assim se acredita sob palavra? Não são os próprios habitantes. Não, são os próprios habitantes do mundo invisível que os repetem em todos os pontos do globo para ensinamento dos encarnados. Sim, legiões de espíritos continuam a vida corporal com suas torturas e suas angústias. Mas quais? Os que ainda estão muito presos na matéria para dela se destacarem instantaneamente. É uma crueldade do Ser Supremo? Não. É uma lei da natureza inerente ao estado de inferioridade dos espíritos e necessária ao adiantamento. É um prolongamento misto da vida terrestre durante alguns dias, meses ou anos, conforme o estado moral dos indivíduos. Seriam bem-vindos para taxar de barbárie essa legislação aqueles que preconizam o dogma das penas eternas, irremissíveis, e as chamas do inferno como um efeito da soberana justiça? As evocações nos mostram uma porção de espíritos que ainda se julgam deste mundo, suicidas, supliciados que não suspeitam que estão mortos e sofrem o seu gênero de morte. Outros que assistem ao próprio enterro, como ao de um estranho, avarentos que guardam seus tesouros, soberanos que julgam mandar ainda e ficam furiosos por não serem obedecidos. Depois de grandes naufrágios, náufragos que lutam contra o furor das ondas. Depois de uma batalha, soldados que se batem, e ao lado disto, espíritos radiosos que nada mais têm de terrestres e são para os encarnados o que a borboleta é para a lagarta. Pode-se perguntar para que servem as evocações, quando nos dão a conhecer até nos mínimos detalhes esse mundo que nos espera a todos ao sairmos deste? É a humanidade encarnada que conversa com a humanidade desencarnada, o prisioneiro que fala com o homem livre. O quadro apresentado pelo padre Brizet nada tem, pois, de estranho. Vem, ao contrário, confirmar por mais um exemplo o que se sabia. E o que afasta toda a ideia de repercussão de pensamentos é que o fez espontaneamente sem que ninguém pensasse em chamar sua atenção sobre aquele ponto. Por que, então, teria vindo dizer sem que se lhe perguntasse se aquilo não fosse verdade? Sem dúvida, a isto foi levado para a nossa instrução. Aliás, toda a comunicação tem um cunho de seriedade, de sinceridade e de modéstia, que é bem o seu caráter e que não é próprio dos espíritos mistificadores. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.